Vamos com o resumão da segunda temporada de Príncipe Dragão. O caminho pra Shadia continua e vamos aí relembrar, né, toda essa aventura pra gente saber tudo certinho pra essa temporada. Oi! Olá! Eu sou a Vitória. E eu sou a Lívia. E bem-vindos ao Catálogo Animado! E hoje a gente tem resumão de segunda temporada de Príncipe Dragão, como vocês já viram. E se preparem, porque tem muita coisa nessa temporada. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like pra dar aquela ajuda pra gente. Também já deixa aí um comentário pra ajudar a impulsionar o canal. A segunda temporada começa logo após os acontecimentos da primeira temporada. Aliás, se vocês não assistiram o vídeo da nossa resumão da primeira temporada, vai estar linkado aqui pra vocês. E aí, nessa temporada, a gente acompanha 4 arcos separados. A princípio, o grupo da Rayla, o da Cláudia com o Soren, o do Viren e o pessoal lá da Fenda. O grupo da Rayla, nossos personagens principais, continua ali no esconderijo, né, no Nexo Lunar. Sim, eles estão tranquilos, mas eles sabem que o período tá chegando. E eles estão ignorando. Então... E o Callum descobre que ele não pode fazer magia, né? Porque ele não tem nenhum arcano. E o que é isso, né? É uma coisa que os seres mágicos de Shadia têm dentro de si, que é uma conexão com essa fonte primária. E no caso, ele não tem. Na verdade, tipo, nenhum ser humano tem. É, detalhe. E a gente descobre que no mundo tem 6 lugares onde ficam a fonte primária fica ainda mais forte. E o Nexo da Lua é um desses lugares. Existem 6 lugares onde a magia das energias primárias estão mais puras e poderosas nesse mundo. Esse lugar é chamado de Nexo. Esse é o Nexo Lunar. E o Callum, ele decide, assim, por mais que ele não tenha arcano nenhum, que ele vai aprender o arcano do céu. Ele tá decidido. Eu não quero nem saber, vocês estão falando que eu não posso, eu posso sim. Minha mãe falou que eu posso tudo nessa vida. E nesses dias, enquanto ele tá ali nesse rolê de tentar aprender alguma coisa da Lua, eles decidem deixar o Ezra um responsável por ensinar o Zin a voar. Rapaz, tá certo isso? Não entendi muito bem de onde que veio essa ideia, né? Só porque eles têm uma conexão, mas você não pode falar pra uma pessoa voa, cara. Nem você sabe voar. Mas enfim, ele tá responsável por isso, tadinho. E aí os grupos vão colidir, né? O grupo da Cláudia e o da Rayla. Vai ter um conflito ali, mas o Callum vai separar eles. E aí todo mundo vai ficar lá no Nexo da Lua tentando resolver as coisas. Aí a Cláudia e o Soren, eles tentam meio que enganar os dois pra eles voltarem pro reino. E tipo, não dá certo, porque eles estão muito assim, vamos fazer isso sim. E a Cláudia conta pro Callum que o pai dele faleceu. A Rayla queria fazer isso antes dela, porque ela já sabia, então ela fica se sentindo mal com esse fato que ela não conseguiu contar a tempo, que ela também não teve forças pra contar, mas ele acabou descobrindo. A Cláudia leva a carta que o Callum tinha esquecido, perdido, né? Então ele já vai ficar com a cartinha dele do pai dele, vai ficar tudo bom. E vocês lembram que o Soren tinha uma missão de acabar com a vida dos 2 príncipes, e por mais que ele tá ali meio guerreado com ele mesmo, em conflito, ele tenta fazer isso, só que ele falha miseravelmente, porque esses meninos assim são muito sortudos, entendeu? E não dá certo. Que bom. O Callum, ele não consegue contar pro Enzor que o pai dele faleceu. E é muito bonitinho o jeito que ele começa a conversa, né? Porque ele fala umas palavras muito bonitas pro Enzor e isso é importante. Eu queria falar com você sobre a vida e crescer. E como às vezes ocorrem mudanças que você não espera. Só que no meio disso tudo, a Rayla não confia na Cláudia e no Soren. Ela sabe que tem uma coisa estranha ali, que eles não estão pra bem. Já o Callum super confia, meus amigos. Então ela fala assim, então vamos fazer um teste. A gente vai ver pra que eles estão aqui. Eles fingem que vão todo mundo embora e nisso eles são atacados e a Cláudia tenta roubar o Zin. Só que depois ela descobre que era tudo uma ilusão. O Zin não tava ali de verdade, era só pra descobrir o que eles queriam. E ali eles descobriram que eles só queriam roubar o Zin. E eles fogem com a Fefe, mas ela também não vai muito longe. Ela voa assim por curto tempo. Não pode ficar longe da Lua. Não. E a Fefe acaba deixando eles bem perto de um mar enorme que precisa ser atravessado. Pra dar a volta nesse mar não ia compensar, eles iam demorar muito. Então a Rayla decide enfrentar o medo de água e eles irem de barco mesmo. Aí eles têm que encontrar um pirata, na verdade alguém, né? E encontram um pirata que não enxerga de nenhum olho, ou seja, não tem problema ter uma elfa a bordo. E esse pirata é muito legal, tá bom? Eu imagino que se sairmos agora mesmo, dá pra atravessar a baía antes da tempestade.
Vamos fazer isso. Sem problemas. A não ser que a tempestade nos alcance no meio da Bahia e mate todos nós. E no meio de tempestades, raios, o Callum vai tentar, né, levar um raio pra entender, assim, se ele consegue pegar o arcano do céu. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Mas não funciona. Ainda bem, né? Ainda bem que ele desiste no último segundo. Que bom que ele não levou um raio. Não ia dar certo, moço. Só deu certo pro Zinho, porque é o Zinho. Porque o Zinho é um dragão de raio. Uau! E nessa viagem, o Callum finalmente cria coragem pra ler a carta que o pai dele tinha escrito pra ele. E nessa carta, o pai dele, o padrasto dele, né, fala do quanto ele amava o Callum e tudo mais. E que vai deixar 3 conselhos, 3 informações ali pra ajudar eles no futuro. Também a liderar o reino e tudo mais. A primeira coisa que ele ia contar era uma mentira. E a mentira é que todo mundo ia falar pra ele que o reinado era sobre força, a história era sobre força, sobre guerras e vitórias e tudo mais. Mas na verdade ele descobriu que a verdadeira força está na vulnerabilidade, no amor e no perdão. Lindo. Bonito, poético. E também tinha um segredo. E esse segredo é aquele cubo, que ele é uma grande chave para algo importante assim que aconteceu em Shadia. Ela pertenceu a um elfo mago em Shadia, o arquimago Aravos, o mestre de todas as 6 fontes primárias. E está escondida em uma caixa de chaves, porque é conhecida como a chave de Aravos. E a lenda diz que ela destrava alguma coisa de grande poder em Shadia. E assim, né? Sorte, por quê? Porque ele falou assim, ó, você tá indo lá pra aquele chalé, e aí vai estar lá o segredo. Aí, imagina se ele não tivesse passado lá antes, porque agora ele já não tava quando ele tava lendo, né? Tava muito longe, né? Não dava nem pra ir no chalé mais. E o terceiro era um desejo que os meninos fossem livres da história, do passado e do futuro, e que eles criassem a própria história, não acreditassem em tudo que eles sabiam, assim, tudo que contavam. E eu achei isso muito bonito, porque mesmo sem ler a carta, os meninos já estavam seguindo esse caminho. Então só foi tipo um reforço ali do seu pai apoia vocês. E lá em Catolis, a gente acompanha, né, o Várin tentando governar o reino e aprender com o espelho no meio do caminho. Ele acaba vendo, né, um elfo no espelho. E lá ele vai fazer uma magia junto pra eles se comunicarem. E aí, assim, é tudo muito suspeito, nada agradável. E detalhe, né, que o elfo, ele fala que o nome dele é Araus, mas toda a pesquisa que o Várin vai procurar nos livros acaba sumindo onde tá o nome dele. Suspeito. E vamos ressaltar também que ele tem que ficar andando com uma lesma, sei lá, na orelha. Nojento. E aí, sem o consenso do resto do povo ali, que era os conselheiros do rei, ele vai lá e convoca a cúpula da Pentarquia, que somente um rei poderia convocar, que é meio que todos os líderes de todos os reinos humanos, para discutir ali como lidar com as ameaças da Fenda e de Shadia e tudo mais. Enquanto isso, lá na Fenda a gente acompanha, né, a Maia. A Fenda parece que tá mais agitada, tá explodindo mais e tal, e também os elfos estão vindo do lado de lá. Então eles estão sempre em guerras ali, perdendo postos e tudo mais, a gente vai acompanhando isso. E o que é o plano do Várin? Ele quer juntar os reinos pra atacar Shadia de uma vez por todas. Só que a gente tem uma rainha que é uma criança, mas a rainha Anya, ela vai se opor a isso porque ela é a única pessoa com capacidade pra reinar no meio daquele povo, entendeu? É a única pessoa sensata do negócio, porque fala a verdade. Mas eu não posso pagar por uma dívida de 100 mil cujas vidas foram salvas, enviando 1 milhão de homens e mulheres pra morrerem violentamente. Você não me ouviu? Aí o Várin, ele vê que ela foi contra, fala, peraí, eu vou contar uma história aqui pra você então, e tentar apelar ali pelo sentimento, contando que há 9 anos atrás, as mães dela precisaram de ajuda, né, e aí eles pediram ajuda pra Catolis, porque a terra delas estava com muita dificuldade com alimento e tudo mais, e o inverno estava chegando, ou seja, geral ia de raça pra cima se elas não conseguissem ajuda de alguma forma. O rei Harrow aceita ajudar, só que nessa ajuda, eles iam acabar perdendo gente dos dois lados, porque em Catolis também não tava aquelas coisas. E aí, a brilhante ideia que o Várin tem pra ajudar é eles matarem um titã lá de Shadia pra pegar o coração dele, porque como é um titã, é um coração assim muito poderoso, pra eles usarem esse coração pra fazer uma magia louca, pra deixar a terra de todo mundo boa pra produzir e não sofrer com o inverno. Aí, apesar da mãe dos meninos, que era a esposa do Harrow, ter se oposto a isso, eles acabam indo mesmo assim, ela também vai, porque ela tá ali do lado do marido dela.
Eles chegam em Shadia, lutam, acabam perdendo as 3 rainhas, mas voltam com o coração e o problema da fome é resolvido. E, aliás, quando o Rei Aaron volta, né, depois dessa luta que eles mais perderam do que ganharam, ele vai contar pro Callum, né, que a mãe dele faleceu, e aí ele começa falando do mesmo jeitinho que o Callum falou pro irmão dele, então a gente vê da onde que ele tirou essas palavras, sabe? Achei bonitinho. É meio diferente do pai dele, ele não conseguiu terminar, infelizmente. Callum, vamos conversar sobre a vida. Mas mesmo depois dessa história emocionante, ele não convenceu ela e acabou sendo expulso do conselho. E mais, pra não ser contrariado, né, ele faz uma magia, né, que faz mandar uns ataques disfarçados pra esses reinos. Então parece que é elfo que tá indo atacar os reinos, mas é a magia dele. E isso vai ter grandes consequências. Guarda pro próximo vídeo. Enquanto isso, Hyla e companhia ali chegaram finalmente em terra firme, sobreviveram. E eles acabam achando uma caverninha ali que eles dão uma parada. O Soren e a Cláudia acabam chegando em uma cidade, aliás, uma cidade muito próxima dessa caverna. E eles veem um dragão pairando sobre a cidade. E o Soren tem a brilhante ideia, assim, de atacar o dragão, e aí ele praticamente destrói a cidade. Talvez não funcione com burros. Aí, com a ajuda da Cláudia e todos os seus feitiços, os humanos conseguem derrubar o dragão, acertar uma flecha nele. Só que nisso fez mó barulheira e lá da caverna, que não era muito longe, eles escutam, decidem ir atrás desse barulho, porque eles percebem que é de um dragão pra ver o que tá acontecendo. Eles vão conseguir ajudar o dragão, né? Eles vão tirar a flechinha, mas os humanos estavam chegando muito rápido. Os humanos estavam ótimo, né? Porque parece que eu não sou humano. Aquele povo lá. E os humanos estavam chegando, e aí eles decidem fugir, né? Porque senão ia acabar pegando o Zin também. Só que nisso a Hyla se sente muito culpada, porque é meio que o povo dela, né? Que tá ali sofrendo, e ela tá só abandonando ele pra trás, desacordado ainda, praticamente. E aí ela volta, deixa ele lá, os meninos na caverna, e fala que vai voltar sozinha pra defender o dragão, porque ela não consegue ficar ali sabendo que ele tá mal. E assim, claramente ela não dá conta, né? Ela tá em minoria. Mas aí o Callum chega pra ajudar e ele faz uma magia sombria e as cordas, né? As correntes que estavam lá são desamarradas. Ele acaba desmaiando, só que aí o dragão levanta e no meio disso tudo a Hyla cata ele, sai correndo, foge, o dragão começa a atacar os humanos, eles se ferram muito assim e o dragão consegue ir embora. Mas aí no meio disso tudo, né, o Soren acaba... Tá bem? Acaba machucando, né, a coluna e... E aí, no meio disso tudo, o Soren acaba fraturando a coluna e não consegue mais andar. A Cláudia não consegue ajudar ele com suas magias e acaba levando ele pro médico. E o Callum, ele fica totalmente desacordado, meio que em coma ali, delirando, falando sozinho. E aí mostra o que ele tá sonhando, que ele tá vendo a versão dele, que é um mago de magia sombria, não sei se tem um nome específico pra isso. E esse mago tenta convencer ele de que ele não tem outra opção a não ser usar magia sombria, porque ele é um ser humano, ele não nasceu com um arcano. E cara, o seu caminho é a magia sombria, olha só como você usou e foi da hora. Mantém isso. Ele nega. E o pai dele no sonho dá uma reforçada no que ele falou sobre ser livre do passado na carta. E aí o Corvus aparece, vocês lembram do Corvus, gente, que tava seguindo eles lá, mandado pela Maia, ele finalmente chega ali, né, percebe que na verdade eles são bem amigos. Ele fala, não, eu tô aqui pra te servir, Rei Ezra. Aí ele fica tipo, rei? E é assim que ele descobre que o pai dele se foi. Aí ele fica tipo, obviamente abalado e sai pra andar sozinho, independente de alguém querer ir com ele. Ele fala, não, eu sou o rei, vocês vão ficar tudo aí. E aí ele vai conversar com a Cláudia, que é muito estranho. Ele ajuda ela a achar uma coisa na floresta, que não vai ser uma coisa boa. Mas só que era tudo engano, tá? Ela manda ele embora. E aí, na verdade, o que ela queria era pegar um cervo pra pegar a vida desse cervo pra fazer uma magia pro irmão dela voltar a se mexer. E realmente funciona. Mas a que preço, né? Ela já ficou com uma mechinha de cabelo branco ali. E aí o Razran volta pra caverna depois desse rolê todo. E ele chega bem na hora que o Callum acorda. E quando o Callum acorda, um dos negocinhos do cubo dele acende e ele fala descobrir qual que é o arcano do céu.
porque o mundo, na verdade, é uma grande esfera do céu. E aí ele vai lá e faz a magia tranquilo, sem esfera, sem nada. Ele é um mago, e é sobre isso. E aí o Ezra decide que ele tem que voltar pro reino pra fazer o papel dele de rei. E eles se separam, né? A Ryla e o Kello vão pra Shade sozinhos e o Corvus leva o Ezra pro reino. Mas aí tem o último probleminha, né? Tinha que ter o último probleminha. Pra chegar em Shade, precisa passar, né, por um caminho de lava, cheio de pedras ali quebradas. E ela fala, não, relaxa, a gente tem o caminho da lua, quando a lua bater aqui, vai aparecer o caminho. Realmente aparece, eles vão andando, só que, tipo, essas pedras elas só ficam ali um pouco mais de tempo, mas elas ainda vão afundar. A hora que eles estão chegando do outro lado, o sol aparece. Com o sol aparecendo, some o caminho da lua. E aí que a gente vai ver uma coisa importante que a gente viu acontecendo durante a temporada. Porque o Ezra e o Zin, eles estavam tendo uma conexão muito grande. E a habilidade, assim, do Ezra passou os limites, elas evoluíram bastante. E agora ele consegue se comunicar de longe, assim, com o Zin e visualizar o que tá acontecendo com ele. E aí ele vai ajudar nesse caminho, né? Ele vai falar assim, olha, você tem que fazer isso pra ajudar. E aí acontece que o Zin consegue voar, ele tampa o sol, e aí os caminhos da lua tá tudo certo. Você consegue, Zin! Ele tá voando! E aí eles passam pra Shadia. E quem diria, um garotinho ensinou um dragão a voar. Uau! Só que chegando em Shade, eles já dão de cara com o Sol Regen, que era o dragão, que era o antigo rei dragão. E tá lá, bem esperandinho eles. Sol Regen. Ou seja, as lutas continuam, não vai ser fácil não. E assim acaba a segunda temporada de Príncipe Dragão. Eu sei que essa temporada parece que não aconteceu muita coisa, né? Mas ela nos prepara para muitas coisas da terceira temporada. Fiquem ligados que logo mais vai sair vídeo da terceira temporada, o resumão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Também aqui na descrição a gente tem os nossos links do Apoia-se, da Amazon e da Magazine Luiza, também das nossas redes sociais, que os arrobas estão aparecendo aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Nossa, agora eu tenho que resetar minha mente pra segunda temporada. O grupo da Ryla, nossos personagens principais, eu acho engraçado porque ela não é, tipo, a principal, mas a gente sempre fala que é o grupo dela. É. Enfim. E aí os grupos vão colidir, né? O grupo... Católis ajudou a mãe delas. As mães dela. A mãe delas. É tudo. Ajudou as mães dela. Meu Deus, por que isso é português? É muito difícil de falar. De como Católis ajudou. Como Católis. De como o Ezra decidem. Ezra. Não é Ezra. Ai, falo Ezra. Eu achei pesado. É, né? Pesadão. Porque ele não ficou, tipo, só sem andar, ele não mexia nada. É, ficou tetraplégico. Ficou tetraplégico.